Vamos em pé abrir a palavra do Senhor no capítulo 1 do Evangelho segundo Lucas. Lucas, primeiro capítulo. Eu lerei do verso 46 ao verso 55. Lucas 1, 46 a 55. A amada igreja acompanha com interesse e atenção a leitura da palavra de Deus. O cântico de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Que o Senhor abençoe e aplique poderosamente aos nossos corações a palavra de Deus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um hino de louvor ao nosso Deus, o Magnificat, como é conhecido o Cântico de Maria. Um cântico que sai da boca de uma mulher, um salmo que está fora do saltério, um salmo no Novo Testamento, sai do fundo do coração de uma mulher que encontrou a salvação e a graça de Deus no seu próprio Filho. A grande pergunta que esse salmo vai nos responder é por que Deus escolheu Maria para ser a mãe do nosso Salvador, a saber, Cristo Senhor. Havia uma profecia lá no Antigo Testamento, em Gênesis, que o Salvador viria de uma mulher. Lá no Gênesis, a dignidade da mulher que foi abalada pelo pecado original, ali mesmo Deus reconstrói essa dignidade, dizendo para nós que haveria de nascer o Filho do Homem através de uma mulher, e este salvaria o ser humano. Todas as mulheres judias da época esperavam ser escolhidas, porque o Salvador viria dos judeus, portanto, de uma mulher judia também, não só de um homem. Isso fica bem claro nas palavras de Isabel, sua prima. Quando Maria chega na casa de Isabel, e Isabel escuta a voz de Maria, a saudação, o menino, já com 6 meses, João Batista, estremece no ventre da sua mãe e exclamou, Isabel, verso 42, em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, e de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que foram ditas da parte do Senhor. Portanto, as mulheres de Israel alimentavam essa expectativa de que Deus escolhesse uma daquelas mulheres para ser a mãe do Salvador.
E Maria, num momento de profundo entusiasmo, ela canta. E neste canto, ela vai nos ensinando, nos revelando por que Deus a escolheu. Por que Maria foi escolhida para ser mãe do nosso Salvador. E ela começa o seu cântico dizendo: então disse Maria. E é importante a igreja saber que essas palavras são de Maria. São palavras que foram acolhidas pelo nosso Deus, transformadas em palavras sagradas, portanto, dignas de toda aceitação. Disse Maria. É Maria quem canta, é Maria quem fala, é Maria quem entoa o hino de louvor ao nosso Deus. A minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui encontramos dois argumentos importantes. Primeiro, o profundo regozijo de Maria, a profunda alegria de Maria, que estão nessas palavras: engrandece e se alegrou. Mas vejam que essas palavras de Maria, antes de serem construídas racionalmente na sua mente, elas são frutos de uma alegria, de um regozijo, vindas da sua alma e do seu espírito. É a alma e o espírito de Maria que convencem a mente de Maria a falar. Foi na alma e no espírito que o Senhor Jesus Cristo tocou em Maria. E é na nossa alma e no nosso espírito que o Senhor Jesus Cristo nos toca para nos salvar. E percebam, a alma engrandece o Senhor. Por que a alma engrandece o Senhor? Porque a nossa alma deve engrandecer o Senhor. A nossa alma estava destruída pelo pecado. Gênesis nos explica que o sopro da vida foi dado na alma. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. A alma de Maria estava fragilizada, fragmentada, num poço de perdição, num tremedal de lama. E Cristo vem e toca aquela alma. E aquela alma não tem outra saída senão engrandecer ao Senhor, senão constatar que Deus é grandioso, senão constatar que um grande feito, um feito dessa magnitude de recuperar nossa alma, só poderia ter sido feito por Deus. E ela continua também dizendo que o seu espírito se alegra. O seu espírito estava entristecido, o seu espírito estava apagado, o seu espírito precisava de alegria. Ela andava com tristeza por conta do pecado que residia nela. Aí vejam, meus amados, que coisa extraordinária, de profundo teor teológico. Maria compreende a ação de Cristo em sua vida. Antes do seu nascimento, era uma mulher que entendia profundamente da palavra de Deus, do texto sagrado. Naquele tempo, nós estudamos ontem, ouvimos a Lise falar aqui, como as mulheres eram tratadas. Mas essas mulheres de Israel não deixaram ao largo as promessas do Senhor. E Maria nos traz aqui um tratado teológico. Não é a sua mente, não são os seus lábios que sorriem, que estão alegres, mas a sua alma e o seu espírito. Ela compreende, esta mulher extraordinária, grandiosa, compreende a magnitude da obra de Deus em sua vida. E nós temos um problema, os presbiterianos daqui do Ceará. Nós falamos pouco de Maria. Nós falamos pouco, temos medo de falar de Maria. E
lá do outro lado, Maria é exaltada, de forma errada, mas é falada, como ela disse no texto que seria. Mas, além dela nos mostrar o seu profundo regozijo, afirmando que a sua alma engrandece ao Senhor, afirmando que a alegria do seu espírito retornou por conta da ação de Cristo, ela vai falar também do seu relacionamento com Cristo. E vai nos ensinar como deve ser o nosso relacionamento. Esta palavra é esclarecedora sobre a dúvida que paira de que Maria tinha ascendência sobre Cristo. Maria mandava no Senhor Jesus Cristo. Não é verdade. Não precisamos ficar com discussões longas. Apenas ler o texto e dizer para essas pessoas: essas palavras não são minhas. Essas palavras são de Maria. E Maria vai dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O relacionamento de Maria com o filho que estava no seu ventre, com aquele ser que iria nascer dela, era este o relacionamento. Ela dizia: este ser que vai nascer de mim é meu Salvador. E ela usa aqui o pronome possessivo, meu Senhor, meu Salvador. Não no sentido de exclusividade, de individualismo, não. Maria não está dizendo que o Senhor Jesus Cristo era só o seu Salvador e de ninguém mais. Ela está dizendo que nenhum outro ser, a exclusividade aqui é no sentido do ato salvífico, nenhum outro ser na terra e nos céus poderia salvar o ser humano, só Jesus Cristo. E depois da salvação, a única conduta perfeita de qualquer ser humano, homem ou mulher, que sejam salvos pelo Senhor Jesus Cristo, é reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Agora nós não nos pertencemos mais. Agora nós somos do Senhor. E por ser de Cristo, porque Ele nos restaurou, nós estávamos seriamente chegando às portas do inferno. Nós já estávamos entrando naquelas portas malditas. E Cristo, com o seu braço forte, nos arrancou e nos colocou num caminho altaneiro, nos colocou num caminho eterno. E hoje nós nos alegramos porque estamos caminhando para Israel celestial. Aleluia! Percebam a profundidade do cântico desta mulher. Não é apenas um hino no Novo Testamento. Não. Tem profundidade teológica. Essa é a primeira parte deste salmo. E depois ela vai falar o novo atributo dela. Mais um atributo que ela tem por ela ter sido escolhida. Então nós aprendemos 2 atributos. Ela sabia que a sua alma estava fragilizada. Ela sabia que só Jesus Cristo poderia corrigir o problema da sua alma. Ela reconhece Cristo como Salvador da sua vida e reconhece Cristo como Senhor da sua vida. E agora ela vai dizer: porque, vejam a profundidade dessas palavras de Maria, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz. Humildade, meus amados. A característica principal desta mulher, humildade. E percebam a palavra que ela fala antes: contemplou o Deus
Todo-Poderoso olhou com interesse para aquela mulher, especialmente para esse atributo, humildade. Humildade é um sentimento que leva a pessoa a reconhecer suas próprias limitações. Isso é humildade, a partir do homem. E ela sabia das suas limitações. Ela sabia que, mesmo conhecendo a lei, mesmo estando andando nos caminhos do Senhor, no momento difícil da vida de Israel, a palavra diz que as trevas reinavam naquela época. Ela sabia das suas limitações, meus amados. Ela sabia que ela não tinha condição de salvar a sua vida. Ela sabia que não podia mudar nada no seu proceder se não fosse através de Jesus Cristo. Humildade, a capacidade de reconhecer as nossas limitações. E muitas vezes nós não reconhecemos, nós não somos humildes, nós somos soberbos. Ele vai falar, ela vai falar também dos soberbos. Nós queremos passar para as pessoas um atributo que não está em nós. Muitas vezes nós estamos debilitados espiritualmente, fisicamente, financeiramente, mas não temos a coragem da humildade de reconhecer que nós não podemos resolver isso, de dizer ao nosso Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu possa sair desse tremedal de lama, desse poço de perdição. E percebam o que Deus vai fazer conosco, se a gente agir humildemente. Ele vai nos contemplar, porque isso agrada ao Senhor. E aí nós temos o exemplo de Cristo, que não tem limitações, mas foi humilde. E Paulo vai nos ensinar a grandiosidade da humildade de Cristo. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, eu lerei e os irmãos acompanham com atenção. O exemplo de Cristo na humilhação. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é humilde, e ela também é humilde. Então, meus amados, a empatia foi agradável para Deus escolher Maria, porque um ser rico em humildade, Cristo, deveria nascer de um ser rico em humildade, Maria, mãe de Jesus. Por isso que Deus a escolhe, por causa da sua humildade, por causa dessa empatia, por causa dessa substância grandiosa que tinha em Maria, de reconhecer as suas limitações, de saber que precisava de Jesus para ser salvo. E aí ela diz uma coisa que está acontecendo hoje: todas as gerações me considerarão bem-aventurada, feliz. E é o que acontece hoje. Nós presbiterianos precisamos também considerar bem-aventurada. Precisamos abundantemente falar de Maria, esta mulher grandiosa que foi escolhida por Deus
para ser a mãe do nosso Salvador. Portanto, meus amados, ela reconhece que a sua alma estava fragilizada, que o seu espírito estava triste, que Deus era o seu Salvador e que Deus era o seu Senhor, e ela também é humilde. E agora ela vai nos dar uma aula de Antigo Testamento, de uma mulher que conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. E ela vai citando Jeremias, Isaías, Salmos, em abundância. Ela começa dizendo: a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ela está citando aqui Jeremias, Lamentações de Jeremias. Essa convicção que ela tinha de olhar para o passado e ver que Deus estava agindo no seu povo desde aquele tempo. E nós sabemos desse texto grandioso de Jeremias, que as suas misericórdias são renovadas toda manhã. A gente pronuncia tanto isso, mas às vezes a gente acorda pela manhã e não toma posse desse texto, e não toma posse dessa convicção de que nós realmente não seremos consumidos. Porque dentro das misericórdias do Senhor, e aí eu quero usar as palavras do reverendo Josué, misericórdia, o coração de Deus nas nossas misérias, o coração de Deus nas nossas necessidades, o coração de Deus na nossa salvação, o coração de Deus nos momentos em que estamos fragilizados. Isso é misericórdia. Dentro das suas misericórdias estão o amor de Deus, a paz de Deus, os provimentos de Deus, a provisão de Deus. E ela entende isso, e ela sabe disto, e aí por isso que Deus a contempla e a escolhe para ser a mãe do Salvador. E ela continua: agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, aqueles que se sentem superior aos outros, até ao próprio Deus, aqueles que vão tentar subjugar os filhos de Deus. Ela está dizendo que isso não vai acontecer. O seu braço está estendido diuturnamente, de manhã, de tarde, de noite, até a eternidade, sobre nós. E nenhum soberbo, e nenhuma coisa deste mundo que vem de Satanás vai nos tocar. E ela tinha essa convicção, meus amados. Nós também temos que ter essa convicção. Nós precisamos olhar para o cântico desta mulher e aprender com ela, e aprender com as mulheres que são idôneas, que já estão prontas, e que a cultura do mundo e a cultura dos homens subjugaram as mulheres, mas Cristo não. Cristo as exaltou. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos e despediu vazio os ricos. Deus aqui não está criticando a riqueza. Não vamos fazer esse entendimento. Ele está criticando aqueles que colocam o seu coração nas riquezas. Porque a Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Se Deus nos dá a condição de sermos ricos, vamos ser ricos. Mas o que ela tinha certeza é que os poderosos não iriam subjugar o povo de Deus. E que os humildes, pela segunda vez a palavra humildade aparece aqui, os humildes serão exaltados. Exaltados, meus amados. Exaltados, não há coisa melhor do que ser exaltados por Deus. A exaltação aqui não é pelos homens. E muitas vezes nós procuramos, como migalhas, sermos exaltados pelos homens, sermos exaltados no nosso emprego, sermos exaltados na nossa família, sermos exaltados na igreja. Isso não interessa para nós.
A exaltação que nos interessa é aquela que vem de Deus. Quando estivermos reunidos na Israel Celestial, e Deus falar nos nossos ouvidos, tu és exaltado, porque tu foi humilde diante de mim. É essa exaltação que nós devemos correr atrás, e não a exaltação deste mundo, que é perverso. E finalmente, meus amados, no verso 54 e 55, ela vai usar um argumento que os salmistas usam. Ela revisita novamente o passado. Ela vai encontrar uma ação de Deus no passado e vai colocar essa ação lá na frente, no futuro. É o que eu chamo de expectativa realizada. Davi é muito pródigo neste argumento, ele usa muito. A maioria dos salmos, ele revisita uma ação de Deus na sua vida. E a partir daquela ação de Deus na sua vida, ele tem a convicção, a certeza absoluta que Deus agirá também no futuro. Mas parece que nós sofremos de amnésia. Porque no dia de hoje, Deus já agiu valorosamente em nossas vidas, aleluia. Quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas coisas maravilhosas Deus já colocou na nossa vida no dia de hoje. Agradecemos o pão e o café, o almoço, o carro que nós temos para vir à igreja, agindo valorosamente, meus amados, em nossas vidas. E aí, quando a tribulação vem, parece que nós nos esquecemos de tudo isso. Não conseguimos usar a fé que Deus colocou em nós, nem isso que Deus está fazendo conosco todos os dias. E aqui ela vai nos dar uma aula. Ela vai resgatar os patriarcas. Ela vai lá para o início de tudo. Olha como Maria conhecia a palavra de Deus. Ela foi para o início da criação do povo de Deus. Ela vai para Abraão, ela vai para Jacó. E o interessante aqui é que ela não usa o nome de Jacó. Ela usa já o nome de Israel, salvo como ela. Olha a empatia de Maria com Jacó, agora Israel. Jacó era o enganador, e depois que teve aquele encontro maravilhoso, não é mais enganador, é príncipe com Deus, Israel. Nós éramos um bando de enganadores. Nós éramos um bando de Jacós. Mas pela graça de Deus, nós não somos mais. Nós somos Israel, aleluia. Príncipes e princesas com Deus. E ela diz: amparou Israel, amparou, meus amados, amparou, segurou, protegeu, amparou a Israel e vai nos amparar também, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Novamente, ela fala de misericórdia, ela é recorrente em misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Para sempre. Ou seja, ela tem a certeza absoluta que esta proteção de Deus acontece na terra dos viventes e vai atravessar a eternidade. Vai longe, para sempre. E aí precisamos, meus amados, entender como esta mulher que usa aqui esse apêndice da fé. Ela tem fé, e muita fé, mas ela diz também que é necessário, além da fé, nós entendermos as atitudes de Deus em nossas vidas. Que mulher maravilhosa, meus amados.
E eu espero que de agora em diante nós falemos mais de Maria. Não no sentido pejorativo, não no sentido de que ela é usada de forma errada pela religião católica, apostólica, romana. Não nesse sentido, mas exaltá-la. Esse é um texto maravilhoso para pregar o Evangelho. Esse é um texto maravilhoso para evangelizar aqueles que têm uma visão errada de Maria. A própria Maria está falando. Meus amados e amadas, Deus quer nos escolher essa noite para um grande advento dele em nossas vidas. Deus quer escolher a cada um de nós, como escolheu Maria. Ele está olhando para nós nesse instante. Ele quer nos contemplar. Mas precisamos ser como Maria. Precisamos ter um entendimento teológico profundo do processo salvífico em nossas vidas. Que ele não é uma coisa só intelectual. Ele é espiritual. Que o toque de salvação de Jesus Cristo é na nossa alma e no nosso espírito, que estavam tristes, que estavam fragmentados, que precisamos desenvolver a humildade, reconhecer, meus amados, que não temos condições de fazer certas coisas, reconhecer as nossas limitações, meditar na palavra do Senhor, conhecê-la com profundidade, os seus detalhes, para que a gente possa dizer que ela ainda é viva e eficaz em nossas vidas. E especialmente ter essa convicção, essa expectativa realizada. Eu sei que ainda não aconteceu, mas eu sei que irá acontecer e que será bom, porque Deus só traz coisas boas para nós. Dessa forma, meus amados, Deus, esta noite, vai escolher você como escolheu Maria. Talvez você esteja precisando de alguma coisa na sua vida não está andando, tem uma coisa emblemática, e Deus está esperando, meus amados, esta postura sua. Vamos aprender com as mulheres. Essa igreja, desde ontem, comemora o Dia Internacional da Mulher. Não porque é o Dia Internacional da Mulher. Não por isso. A motivação principal é a valorização que Cristo deu à mulher. E está aqui na palavra de Deus. Deus toma posse de palavras de uma mulher e as transforma em palavra dele, digna de toda aceitação, para que nós possamos ser como Marias. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos contemple e nos escolha para realizar um grande evento dele em nossas vidas. Amém, Senhor.